Olá, sejam bem-vindos, senhores, a esta apresentação. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou estar mostrando para os senhores, através desse vídeo, um passo a passo sobre como os senhores podem estar incluindo no arquivo do FD Contribuições notas fiscais de serviços, né, utilizando o Microsoft Excel. Então, esse procedimento ocorre muitas vezes quando as empresas elas precisam incluir novos documentos fiscais na escrituração que já está pronta, né, no caso num arquivo FD que já foi validado e ficou ausente de alguns documentos, por exemplo, no caso, como vamos exibir hoje, documentos de serviços, né? Eu vou fazer um teste, uma explanação completa para os senhores, como os senhores podem editar o arquivo através do Excel, incluindo esses documentos para posterior validação no programa da Receita. Então, me sigam aí no passo a passo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos nossos canais, lá no nosso site www.sysconv.com.br. Lá os senhores podem baixar a versão de demonstração desse sistema. Os senhores podem utilizar a versão por 15 dias. Se precisarem entrar em contato conosco, lá no site tem um chat. Temos também lá um canal via WhatsApp ou até mesmo o próprio e-mail. Os senhores podem estar nos contatando através do endereço de e-mail atendimento@sysconv.com.br. Então vamos lá para o vídeo. No nosso site, lá em www.sysconv.com.br, os senhores têm a opção de baixar este programa aqui, que é o sistema SPED XML Excel Sysconv. O sistema vocês podem utilizar aí por 15 dias a versão de demonstração. Após fazerem o download do arquivo executável do programa aqui no nosso site, os senhores vão estar baixando aí na máquina dos senhores, provavelmente na pasta download, o arquivo executável, que basta só clicar sobre ele e clicar em avançar até concluir a instalação. Após concluída a instalação, os senhores vão ter um ícone novo na área de trabalho, né, que é esse ícone aqui com o nome SPED XML Excel Sysconv, né, e através desse sistema que nós vamos fazer todo o procedimento. Eu vou abrir aqui a versão do sistema para que os senhores possam estar visualizando as rotinas desse sistema. Ele serve para fazer conversão de arquivos XMLs para o formato de Excel ou arquivos TXT formato SPED para o Excel. Então essa é a interface do sistema. Aqui temos os menus, né, que dá acesso aos módulos de conversão. Então o que nós vamos fazer para fazer essa inclusão? Provavelmente os senhores já devem ter o arquivo validado aqui no programa da Receita. Eu tenho aqui um arquivo modelo. Este arquivo já está validado, né? O arquivo está validado. O que eu vou fazer? Para que eu consiga fazer a inclusão, o ideal, né, não necessariamente precisa fazer dessa forma, mas o ideal é que os senhores façam a inclusão do primeiro documento diretamente no programa da Receita, que é o PVA. Então vou colocar o arquivo em modo de edição, né? Vou vir aqui na opção de notas de serviços, né? Então tenho a opção de incluir notas de serviço, que são os registros A100 referente a NF de serviços. Aqui são as saídas, né, são os serviços prestados, e aqui eu tenho também a opção dos serviços tomados. Via de regra, as empresas geralmente elas esquecem de colocar os tomados, né, que os prestados você tem que colocar até mesmo para a questão de apuração dos impostos que são incidentes sobre o faturamento. Entrei nessa opção, eu vou clicar no sinal de mais, então vou simular um lançamento qualquer aqui, como exemplo, só para que os senhores entendam toda a essência, né, da inclusão no Excel posteriormente, quando nós fizermos a conversão deste arquivo lá no Excel, através do sistema, imputarmos os dados manualmente, para que posteriormente esses dados venham de forma automática para dentro do arquivo. Então, eu vou selecionar aqui um participante, vou selecionar a situação do documento, vou colocar um número qualquer de documento aqui, para ficar melhor, vou colocar aqui, número 900. Então, vou colocar aqui, esse documento é série 1,
não tem chave de acesso. Vou colocar aqui uma data. Todos os campos que estão em vermelho, eles são obrigatórios o preenchimento, né? Então, colocar a condição de que o pagamento é a prazo, valor do documento. Vou colocar R$1.000, não tem desconto. Colocar que a base de cálculo também é R$1.000. Vamos colocar que o valor é 16,50 do PIS, não tem PIS retido na fonte. Vamos colocar a base da COFINS aqui também. Vou colocar aqui o valor da COFINS, ok? Salvei este registro, ele automaticamente vai pedir. Automaticamente ele não pede, né? Mas via de regra, se eu validar sem o item, ele vai dar erro lá na validação do arquivo. Então aqui eu preciso fazer essa inclusão do item, né? Então vou colocar aqui o item número 1. Vou colocar um código do meu item aqui. Descrição complementar não vou colocar, ou melhor, posso colocar teste 1. Vou colocar aqui o valor total do item, a natureza da base de cálculo do crédito. Vou colocar aqui aquisição de serviço utilizado como insumo, um serviço de origem no mercado interno, e vou colocar aqui o CST50, que é a operação passível com direito ao crédito de PIS e da COFINS, base de cálculo, alíquota, valor do PIS, base de cálculo da COFINS, alíquota da COFINS e o valor da COFINS. Vou colocar a conta contábil porque é obrigatório também. Ok? Ok, então incluí um documento aqui, né? Como eu incluí um documento, ele mexeu na apuração, né? Posso pedir para gerar apurações. Se eu pedir para verificar pendência, provavelmente vai dar um erro porque alterou a minha apuração de PIS e COFINS do arquivo que estava validado. Depois nós vamos corrigir isso mais no final do vídeo. Então, via de regra, tem que me aparecer somente esses dois erros, tem que ser exibido. Agora, vamos para a inclusão dos documentos. Geralmente vocês vão usar essa ferramenta para incluir vários documentos, né? Não seria um, às vezes são vários documentos, né? Então, aqui eu vou exportar este arquivo. Tem a opção de exportar para o formato TXT, né? Conforme o menu que eu acessei ali. Vou salvar numa pasta qualquer. Salvei o arquivo. Agora nós vamos utilizar o sistema para demonstrar como vamos fazer essa inclusão. Então vou vir aqui no menu SPED XML Excel, vou vir na opção para converter o arquivo TXT para o formato de Excel e vou informar aqui que é o PIS e COFINS e vou selecionar aquele determinado arquivo que acabamos de salvar lá na pasta de referência, que é esse arquivo aqui, acabamos de salvar. Vou convertê-lo para o formato de Excel. Vou abrir a pasta onde está salvo esse arquivo. Ele já criou o arquivo de Excel aqui. No arquivo de Excel tem as informações, tudo separado por blocos, né? Então, a inclusão que eu vou fazer aqui vai ser no bloco A100, né? Nós já temos um documento que foi incluído manualmente lá dentro do programa, porém eu vou incluir mais alguns documentos. Quantos documentos eu vou incluir? Eu vou incluir... Vamos supor que seja tudo igual aqui as informações, né? O meu exemplo aqui é hipotético, né? No caso de vocês, os valores vão ser diferentes. Mas eu vou puxar aqui até a linha 11, ok? Então, de um documento, agora eu passei a ter 10. Se eu fizer essa validação, vai dar certo? Não, porque ele não aceita um documento com a mesma numeração, né? Mas eu posso vir aqui e alterar a numeração dos documentos. Então, eu tinha um documento, agora eu possuo 10 documentos de serviço, de aquisição de serviço. Então, fiz a alteração aqui no bloco A100, vou fazer no A170. Via de regra, vou deixar os mesmos valores também, as mesmas informações aqui. Só vou estender, vou dar um Ctrl C. Então aqui a numeração também, vou alterar a numeração. Vou salvar.
Então fiz as alterações aqui no A100 e no A170. Né? Aí eu tenho aqui também, eu preciso alterar os contadores do arquivo. Né? Eu tinha um registro A100, não, um registro A 010, um registro A100, um registro A170 e um A190. Né? Então eu tinha aqui 1, 2, 3, 4. Tem mais um A aqui, o A001. Né? Então tinha 1, 2, 3, 4, 5. Agora, com a nova inclusão, né, eu incluí 9 notas, né, eu só tinha 900, então foi até 909 e incluí 9. Então 9 com 9 são 18 registros, foram 9 inclusos aqui, mais 9 aqui. Então o meu A990 foi incluído 18 arquivos com 5 que eu já tinha, então passou a ter 23 arquivos, ok? 23 registros. Vou salvar. É só isso que eu preciso alterar? Não. Aqui no bloco 0990 também, desculpa, 9900, aqui eu tenho a quantidade de registros que foram inclusos. Então eu tenho que alterar aqui. Então eu tinha 1, agora eu tenho 10. Então passei a ter 10 registros. A 100, opa, aqui é 1 e aqui é 10. Então 10 a 100 e 10 registro a 170. Preciso alterar mais alguma informação? Sim, eu vou precisar alterar aqui também os totalizadores totais do arquivo, né? Porque eu tinha 93 linhas e ou registro e eu incluí mais 18, né? Então eu incluí 18 aqui, vamos supor que tivesse incluído 20, ia dar 103, 113 menos 2, 111 registros, ok? Então aqui é o total de registro. Eu tenho que alterar os totalizadores. Não se preocupem com essa questão dos totalizadores, que no final desse vídeo eu vou deixar um link de acesso para um vídeo como alterar só totalizadores dos arquivos. E os totalizadores vocês podem ficar tranquilo, mesmo que vocês não alterem, quando for validar lá no programa da Receita, ele vai informar qual que é o totalizador que está apresentando o erro, vai informar que a quantidade atual do arquivo e a quantidade que deveria constar. Então dá para voltar e alterar conforme o próprio erro que o programa da Receita nos aponta. Fiz as minhas alterações, vou salvar o arquivo, vou fechar o arquivo, vou vir no programa novamente, né? Vou fechar essa tela aqui. Aqui no programa eu vou vir no menu SPET.XML Excel, né? FD contribuições. Vou agora converter o arquivo de Excel para TXT. Vou selecionar, né, o arquivo que acabamos de alterar e vou pedir para convertê-lo para o TXT. Ok, o sistema já converteu, ele me informou o caminho, a pasta onde o arquivo foi salvo, né? Ele salva na mesma pasta onde está o arquivo de origem. Vou dar um ok, vou fechar, vou vir no programa da Receita. Então lembrando, antes das alterações eu tinha aqui então no bloco A100 somente um registro, somente este, né? Agora nós vamos importar o arquivo que alteramos lá no Excel, que é este arquivo aqui, ó. Então tem a data, ele gera o CNPJ da empresa, a data e o horário que o arquivo foi criado ou modificado, né? Ao importar, ele informa que já existe uma escrituração. Eu pedi para sobrepor a escrituração anterior. Ele vai fazer a sobreposição aqui do arquivo. Após ele fazer a sobreposição, os demais registros que incluímos no arquivo, eles devem agora apresentar lá dentro, devem estar inseridos, né, dentro da escrituração. Deu um erro aqui que está sobrepondo ainda, está validando as regras. Ok, ele deu alguns erros, não tem problema quanto aos erros. Por enquanto vamos focar nos dados, vamos verificar se os dados que foram imputados, se eles vieram. Então os dados estão todos aqui, ó. Então as notas vieram, né? Eu coloquei notas todas com valores iguais, né? Mas no caso do usuário que vai fazer a alteração real, as notas vão ser de valor diferente, o participante vai ser diferente,
né? Pode ser que tenha retenção, enfim. O exemplo foi bem hipotético só para que os senhores possam entender a essência. Fiz a inclusão dos dados, posso pedir para gerar uma nova apuração com base nos novos dados que foram inclusos, né? Agora, se eu verificar pendência, ele deve me retornar somente os dois erros, né? Esses dois erros aqui, ele se refere ao valor do PIS e COFINS a recolher, que ele não atualiza automaticamente. É só eu clicar em exibir, clicar sobre o erro. Ele vai pedir para que... Ele está informando aqui que o valor a recolher no bloco M200 está diferente do valor a recolher informado no M205. Como que eu corrijo esse problema? Clico no erro, copio o novo valor a recolher e replico no M205, porque esse M205 ele não atualiza automaticamente. O mesmo procedimento eu faço para COFINS, bloco M600, copio o valor a recolher e colo nos dados do recolhimento aqui do M605. Fiz essa alteração, peço para validar o arquivo. O arquivo está validado com sucesso. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para os senhores, como fazer a inclusão, né, do arquivo das notas de serviço no arquivo FD Contribuições, utilizando o Microsoft Excel e utilizando o nosso software, que é o SPED XML Excel. Esse software ele tem várias outras finalidades, várias outras funcionalidades. Então, o ideal seria que os senhores testassem para conhecer essa ferramenta, para que ele possa ajudar-nos no dia a dia, aí, nas rotinas fiscais ou contábeis aí do escritório onde os senhores executam as rotinas diárias. Então, era isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.